Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um GECOI e desejamos que você e todos os membros do seu GECOI possam ser muito abençoados. Certamente, a essa altura, você já tem convidado muitas pessoas para participar e faça isso mesmo. Nesse tempo de quarentena, se é que ainda estamos nesse momento, mas você pode chamar amigos seus para poder entrar e participar, e é uma ótima oportunidade para poder evangelizar. Nós estamos na lição de número 7, estamos estudando Neemias, e nesse estudo de Neemias estamos hoje no capítulo 6. Eu quero tratar desse capítulo contigo. Se você não fez ainda, de repente você pode dar uma pausa nesse vídeo e podem ler capítulo 6 de Neemias e depois continuarem o vídeo. Eu não vou fazer a leitura, eu vou só fazer algumas pontuações, vou deixar aí o quebra-gelo e também as perguntas finais para aquele que vai dirigir a lição, beleza? Bom, o que esse capítulo diz e qual que é o contexto? O contexto é que Neemias, com todo o seu trabalho, já tinha conseguido reconstruir os muros da cidade de Jerusalém. E quando ele realizou isso, ele realizou debaixo de muita perseguição, dificuldades, porque haviam inimigos. Sanbalate e os seus companheiros queriam a todo custo fazer a obra parar. Não conseguiram. Neemias continuou adiante. E o que eles tentaram fazer então? Já que o muro já tinha sido construído, eles começaram a focar em Neemias e tentaram colocar medo no coração de Neemias. É muito interessante ver como é que Neemias responde a isso e como é que isso pode trazer para a gente também alguns ensinamentos preciosos. Bom, o que acontece nesse contexto e como que nós precisamos e devemos trabalhar? Neemias estava fazendo a obra de Deus e a grande pergunta é: o que devemos saber e fazer quando o inimigo tenta paralisar a obra de Deus? Primeira coisa é saber se a gente está fazendo a obra de Deus, né? Primeiro conceito: o que eu faço é para a glória de Deus, o que eu faço é a obra de Deus, porque se o que eu faço é para a obra de Deus, eu tenho que ter isso em mente. Haverá dificuldades porque o inimigo ele trabalha para atrapalhar a gente, tá? Então, primeira coisa que nós devemos saber e fazer. Então, a primeira coisa que nós devemos saber: não devemos ter uma visão romântica da vida. Não é porque nós estamos fazendo a obra de Deus, ou a vontade de Deus, ou no tempo de Deus, ou aquilo que Deus nos mandou, e que a gente não vai encontrar dificuldade nenhuma. Isso não é verdade. Não tem essa visão romântica. Eu lembro quando eu estava indo para o seminário e uma pergunta me foi feita no conselho. Por que eu achava que de fato eu tinha um chamado? E uma das respostas que eu dei foi: porque as portas estavam se abrindo. Então eu entendi que Deus estava confirmando, né? E um presbítero levantou a pergunta seguinte: e se a gente fechar a porta aqui, você entende que Deus não tem um chamado para a sua vida? Bom, ele me pegou, não esperava uma pergunta como essa, mas eu respondi prontamente: eu tenho certeza que Deus me chamou e eu acredito que Deus abrirá outras oportunidades ou outras formas. Mas o que isso me mostrou? Me mostrou que não é porque você está no caminho de Deus que as coisas serão fáceis. Muitas vezes elas serão difíceis e a gente vai ter que lidar com essa realidade. Neemias lidou com isso. Ele estava fazendo a obra de Deus, algo que tinha a ver com o agrado de Deus, tinha a ver com o povo de Deus, era um bem. Eu lembro, já fiz uma pregação que um dos pontos era toda vez que nós quisermos fazer algo essencialmente bom, nós teremos que lidar com resistências. Por quê? Lembra que nós temos um inimigo e o trabalho do inimigo é matar, roubar e destruir. Esse é o intento dele. Então ele não joga leve, ele só joga pesado. Segunda consideração que nós devemos saber: não devemos temer a maledicência dos inimigos. É isso mesmo. Então, o que eles começaram a fazer para tentar desestabilizar Neemias? Bom, eles escreveram uma carta aberta lançando sobre Neemias a acusação de que ele estava provocando uma revolta, uma sedição. Isso não era verdade. Depois falaram que ele queria se proclamar-se rei, autoproclamar-se rei, ou seja, ele queria dizer que ele ali era o líder de tudo aquilo ali. Só que é um problema nisso. Líderes persas, reis persas, não admitiam de forma alguma qualquer tipo de revolução ou revolta. Eles entravam rasgando tudo mesmo e isso não era boa coisa. O que Neemias fez? Neemias simplesmente negou, ele disse:
não é verdade, eu não estou fazendo isso. E depois ele ora a Deus, ele pede força e segue adiante. Então, não tenha medo da maledicência que vem do inimigo. Se nós cuidarmos do nosso caráter, Deus cuidará da nossa reputação. Terceiro, não devemos nos enganar com a aparência da religiosidade. O que é isso? Bom, Neemias vai ter um encontro com um profeta chamado Semaías. E Semaías então dá um conselho para ele: Neemias, eu e você, vamos para o templo nos esconder. E naquele momento, para que a gente possa sobreviver, né? Então naquele momento Neemias, ele diz: eu não sou homem de fugir. E depois ele também percebe que tudo aquilo na verdade era uma conspiração para fazê-lo pecar, porque se ele entra no templo, ele profana o templo. E ele tem a compreensão bíblica disso e por isso ele não faz. E no próprio texto ele vai relatar que Semaías ele recebeu dinheiro para poder dar aquele conselho para ele. Então, às vezes, a roupagem religiosa pode nos fazer pecar diante do propósito que a gente tem em Deus. Pode vir uma acusação, pode vir um conselho que até parece espiritual, mas na verdade está puxando o nosso tapete para realizarmos a obra de Deus. Quarta observação: não devemos desistir mesmo quando surgem os inimigos. Como reportando ao primeiro ponto aí, né? Vem as dificuldades, não tem uma visão romântica. O quarto ponto aqui então é: não desista. Você está tendo inimigo, está tendo dificuldades, está tendo resistência, não desista por causa disso. Não ache que para ser de Deus tem que ser tudo facinho. Não ache que para ser de Deus não vai ter dificuldade alguma. Quando nós lemos a história, o que nós vemos é o contrário. Vemos dificuldade, vemos lutas, vemos resistências, mas o que a gente percebe é que em todas as questões, Deus age em favor do seu povo. E às vezes o povo passa por situações muito difíceis, mas lá no final Deus age poderosamente, mostrando que quem agiu foi Ele e não foi a força humana. Então não fuja, ser fiel a Deus é mais importante do que a sua reputação diante dos homens. Então muitas vezes nós somos paralisados com isso. O que os outros pensam? O que vão pensar de mim? Ou então somos colocados como terceiro ponto aqui, nos é dado uma oportunidade ou uma sugestão de pecar para a gente poder se livrar de alguma coisa. Lembre-se, toda vez que a saída de um problema for um pecado, você já sabe, não é o caminho que você precisa trilhar. Que Deus abençoe sua vida. Agora você, junto com o seu grupo, vai ter algumas questões para poder responder e eu oro a Deus para que vocês sejam visitados por compreensão da palavra de Deus e impacto da palavra de Deus na vida de vocês. Que Deus abençoe.